Se você sobreviveu às balinhas soft na infância, com certeza vai se lembrar dessa música. E se você ainda não ouviu, aproveite e acione o Spotify para conhecer um dos maiores sucessos do final dos anos 80. Nuvem de Lágrimas é a música Fafá de Belém Dalton, com participação de Chitãozinho e Chororó. Hoje o canal do Adicionalta vai falar sobre lágrimas, os diferentes tipos e por que nós ainda nos pegamos com um cisco no olho de vez em quando. Você vai entender que o sistema límbico está por trás dos olhos marejados e compreenderá a importância das lágrimas e seu efeito restaurador. Inscreva-se no canal e curta esse vídeo que está demais! O conteúdo que trazemos aqui é resultado de pesquisa séria e pode ser útil ao seu processo de autoconhecimento. Pais, estudantes e professores também são muito bem-vindos. Interajam, curtam, comentem, compartilhem. Assim vocês nos ajudam a levar essa mensagem a um maior número de pessoas. Assista também ao nosso vídeo sobre lockdown. O YouTube entendeu que esse tema é sensível e impediu que o vídeo fosse promovido. Você vai ver que a nossa reflexão está imperdível. Agora vamos conversar um pouco sobre lágrimas? Nuvem de lágrimas é uma expressão metafórica que denota o sentimento daquele que narra sua tristeza na letra da música. A primeira estrofe descreve de forma poética o que acontece no corpo quando uma memória triste sobre uma situação ainda não superada emocionalmente vem à tona. Uma nuvem de lágrimas prestes a desaguar. Mas as lágrimas não são exclusivamente emocionais. Elas também podem ser do tipo basal e do tipo reflexivo. Motivada pelo desejo de verificar se os diferentes tipos de lágrimas se pareceriam, Rosalind Fisher desenvolveu um belíssimo projeto de fotografia microscópica de lágrimas humanas. Veremos algumas dessas imagens aqui, a começar por essa fotografia de uma lágrima basal, ou seja, a lágrima de lubrificação diária em nossos olhos. Nesta fotografia, temos o registro de uma lágrima reflexiva devido ao corte de cebola. E por fim, uma sequência de fotos de lágrimas emocionais. Lágrima produzida pelo encontro com alguém que não se via há muito tempo, ou uma que rolou pela face em um momento de muita felicidade. Aqui se vê a forma de uma lágrima de tristeza. E por fim, o registro de lágrimas de esperança. É claro que não podemos generalizar. Esse projeto fotográfico traz imagens das lágrimas da própria Rosalind. Mas é interessante ver que as lágrimas não mantêm o mesmo padrão, né? As lágrimas do tipo basal ocorrem diariamente e preservam a saúde de nossos olhos, prevenindo qualquer ataque externo, como quando cai um cisco no olho e esse intruso precisa ser expulso, afogado em lágrimas salvadoras. O oftalmologista José Álvaro Pereira Gomes, da Unifesp, explica que as lágrimas possuem mais ou menos 100 componentes essenciais para a limpeza e a defesa contra micro-organismos. Quando piscamos, as moléculas da lágrima se misturam em muco, água e gordura, o que evita a sua rápida evaporação. Mas por que os olhos ardem ao fim do dia? Nesse caso, precisamos observar que temos dedicado a nossa atenção visual. Em situações normais, piscamos 17 vezes por minuto, porém reduzimos em 66% as vezes em que piscamos quando estamos trabalhando com o computador ou usando o smartphone. É de se esperar que nossos olhos ressequem devido à evaporação das lágrimas protetoras. Você sabia que milhões de brasileiros desenvolveram a síndrome do olho seco? Além desse comportamento de não piscar que gera o ressecamento dos olhos, essa síndrome também se deve a um distúrbio na composição da lágrima, com mais ou menos teor de gordura ou até mesmo na sua produção. Mudanças hormonais, uso de medicamentos, tumores, doenças autoimunes e até mesmo o envelhecimento podem reduzir a produção de lágrimas. Acabou de pingar um colírio aí? Cuidado!
Embora pareça simples e pueril, lágrima é coisa séria. Os diferentes olhos vermelhos não são vermelhos por motivos iguais. Convém sempre buscar um oftalmologista para averiguar do que se trata, se há algo momentâneo ou um distúrbio já instalado. As lágrimas do tipo reflexivo se formam por corpos irritantes. O exemplo mais comum de irritação é o que ocorre durante o corte da cebola. Imagine uma tábua de cortar uma bela e suculenta cebola e uma faca afiada. Você pensa, dessa vez não, farei cortes rápidos e precisos. Nem vai dar tempo de escorrer uma lágrima tímida. Mas sua expectativa não se confirma. O primeiro corte gera uma sensação de nariz entupido. Já aconteceu com você? O ofício da faca é cortar e o da cebola cortada é liberar um gás volátil, o ácido sulfínico. Esse gás é composto por óxido sulfúrico, aquela substância que dá o cheirinho da cebola quando a fritamos na manteiga, e pela enzima alinase. É esse bendito gás que chega até os olhos, provocando a conhecida irritação e o lacrimejamento. O jeito é criar algum truque para não chorar, afinal, comida sem uma cebola refogada não dá, né? Não há qualquer relação entre a emoção e o choro da cebola. Mas no caso do terceiro tipo de lágrimas, as lágrimas emocionais ou psíquicas, precisaremos falar de emoções e a função evolutiva desse tipo de choro. Há momentos em que transbordamos e a reflexão de hoje foi inspirada nesse fenômeno. Para o dicionalta, lágrimas podem ser o produto de um superávit de emoções. A tal nuvem de lágrimas metafórica da música anfitriã. Os humanos, diferentemente de outros animais, são os únicos em que as lágrimas servem também para demonstrar emoção. Na infância, elas vêm acompanhadas principalmente de vocalização. O choro é um traço evolutivo que indica um estado emocional ou uma necessidade a ser atendida. O berro indica que tudo isso precisa ser atendido já. Essa demanda por cuidado é um dos elementos que contribuem com a conexão e o desenvolvimento do apego. Nada de sair ignorando o choro infantil à torta e à direita, ok? Curiosamente, manifestamos o choro na idade adulta também. Permanece a função evolutiva de despertar a empatia do outro e estimular a ajuda em situações de necessidade. As emoções são ativadas pelo sistema límbico ou cérebro emocional para alguns especialistas. Steven Pinker vai além e denomina o sistema límbico como software das emoções. Nessa imagem, podemos ter um vislumbre de seu funcionamento sistêmico, que aciona estruturas como hipotálamo, hipocampo, trígono e córtex límbico. O hipotálamo é uma pequena estrutura cerebral sem o qual não conseguiríamos viver. É ele quem cuida do sistema nervoso autônomo e do sistema endócrino. Comportamentos associados à fuga ou à luta, à alimentação e à reprodução são organizados pelo hipotálamo. Se o seu apetite abre quando você escuta "tá na mesa", lembre-se desse guardião da nossa sobrevivência. O hipocampo é uma das áreas mais ancestrais do nosso cérebro e auxilia o hipotálamo a regular os processos básicos necessários à nossa sobrevivência. Se ele não existisse, não conseguiríamos, por exemplo, desenvolver a nossa identidade ou novas aprendizagens, porque ele possibilita o bom funcionamento da memória. Já observou que cada memória de um evento vivido por nós vem acompanhado de um sentimento em relação a essa experiência? O hipocampo também age aí, ativando a nossa memória emocional. A amígdala cerebral faz parte do cérebro profundo e nela prevalece o nosso instinto de sobrevivência. Ela gerencia as nossas emoções, produzindo uma reação emocional ou inibindo a manifestação de certos comportamentos. Junto com o hipocampo, ela dá origem às nossas lembranças emocionais e, quando em parceria com o hipotálamo, ela dá um tom diferente aos nossos processos básicos. Pode ser por isso que associamos ansiedade e emoções negativas a processos de alimentação, sono ou comportamento sexual. Eu vou terminar a explicação por aqui falando sobre o trígono, nem vou avançar. O trígono é um feixe de axônios que possibilita a comunicação entre essas estruturas do sistema límbico.
Vale lembrar que ainda não existe concordância entre os neurologistas e neuropsicólogos sobre a estrutura desse sistema. Muito mais do que uma caixinha de surpresas, o cérebro é uma caixinha de mistérios. O tema não se esgota por aqui, eu apenas quis dar uma pincelada para você ativar os seus neurônios e perceber que o cérebro persegue objetivos. E se o Homo sapiens chora, essa lágrima emocional tem razão de ser. O sistema límbico não apenas gerencia e regula as emoções, como também participa de outros processos, como a motivação, o desenvolvimento do aprendizado e a memória. Não é à toa que a querida poetisa Adélia Prado nos deixou essa pérola. O que a memória ama, fica eterno. Quando estamos tristes ou sentimos uma forte dor, o sistema límbico ativa a glândula lacrimal a produzir mais lágrimas do que os canais conseguem evacuar, transbordando pela face. Emoção intensa repercute em processo involuntário. O choro que acompanha uma dor insuportável pode suscitar a empatia muito mais rapidamente do que se articularmos um conjunto de palavras. Para você que acredita que chorar significa demonstrar fraqueza, dê-me um voto de confiança. Essa crença tem influências culturais que possivelmente contribuem com a constituição da sua personalidade. Porém, pare e reflita um pouquinho. O ser humano é um ser social, característica crucial para a sobrevivência da nossa espécie. Somos o resultado da cooperação entre os nossos ancestrais. A lágrima emocional pode ter estimulado o desenvolvimento da empatia, uma capacidade afetiva de reconhecer a necessidade do outro. Emoções positivas também geram esse superávit. Nas palavras de Ney Alberto Pies, somos a soma de nossos afetos e aquilo que nos tocou pode ser facilmente reativado por novos gatilhos. Uma canção cala nossos sentidos, um cheiro nos paralisa lembrando alguém, um sabor nos remete à infância. Piadas podem nos fazer chorar de tanto rir. Mães choram ao receber o filho nos braços pela primeira vez e então podemos questionar: por que chorar se o momento de alegria parece tão incongruente, não é mesmo? Depende do contexto. É o que diz a psicóloga norte-americana Oriana Aragon. Aragon estuda a teoria das emoções mistas, que são aquelas que ocorrem quando emoções opostas são coativadas em uma experiência. Ela investigou os padrões de regulação da emoção interpessoal e constatou que lágrimas de alegria e sorrisos de alegria geram padrões distintos. Alguns participantes de um estudo conduzido pela psicóloga relataram que se esforçaram em diminuir ou encurtar a duração de emoções intensas vividas por amigos nas ocasiões em que eles choravam de felicidade. Havia a ideia de que lágrimas de alegria denotavam a necessidade de restabelecer o equilíbrio emocional devido a uma sobrecarga de emoções. E quem chora para dentro, o famoso engole o choro? O sofrimento emocional está ali, mas por falta de empatia ou de adesão social ao conforto, ou para evitar contaminação negativa das emoções de outra pessoa, a lágrima simplesmente não molha a face. Certas pessoas não possuem habilidade alguma em acolher o sofrimento alheio. Se me cabe um conselho, na ausência de um ombro consolador e em caso de forte emoção, vá para um espaço só seu e libere as lágrimas. Durante o choro, o nosso organismo secreta encefalinas, conhecidas também como neurotransmissores narcóticos, que, semelhantes à morfina, produzem alívio da dor em uma ação analgésica providencial. Chorar também tem uma função terapêutica, pois à medida que se aliviam a dor e a tristeza, costumamos elaborar o conjunto daquilo que nos levou a esse estado. Pode ser uma bela oportunidade de autoconhecimento em prol do seu desenvolvimento pessoal. Engolir o choro não é o caminho, mas também manter-se em alto nível de suscetibilidade pode indicar um desequilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à praia. Ainda assim, esteja atento ao contexto e a quem faz parte de sua rede de apoio. Saiba escolher o seu ombro consolador para deixar a lágrima transbordar. Nos dias atuais, chorar ajuda e se tivermos o consolo amigo, melhor ainda. Assim, reforçamos a comunhão com o outro,
obtemos alívio e um bocado de autoconhecimento para seguirmos adiante. A nossa reflexão termina por aqui. Espero que tenha contribuído com você. Continue seguindo o nosso canal, acompanhe os nossos vídeos, nos siga no Instagram e até a próxima. Muito obrigada!